O Ministério Público deu um parecer num processo do Dr. Juiz Adriano Dantas em relação à lei de cotas. Ele considerou inconstitucional essa lei. O Ministério Público foi contrário, no caso, né? Foi favorável à lei de cotas. Claro, o Ministério Público sempre defendeu as cotas, porque é uma forma de nós corrigirmos as desigualdades, né? Então, o Ministério Público sempre levantou essa bandeira desde que ela surgiu. Então, realmente nós defendemos e continuaremos a defender todas essas ações afirmativas, que nós chamamos, né? Porque é a única forma que nós temos de corrigir essas desigualdades que existem. Quais são os principais argumentos que levaram o Ministério Público a ser favorável à lei e contrário, no caso, à decisão do juiz? Olha, o grande problema é porque se você tem uma desigualdade, né, no plano dos fatos, né, então você tem que criar algum mecanismo para corrigir aquela desigualdade. E qual é esse mecanismo? Se nós temos, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência são as pessoas mais alijadas que nós encontramos no mercado de trabalho, porque são as pessoas que têm menos oportunidade de se qualificar, oportunidade de ter acesso à educação. Então, são pessoas que, se nós não criarmos essa oportunidade, essa obrigatoriedade, por exemplo, as empresas serem obrigadas a contratar, elas não vão contratar, porque elas vão procurar uma pessoa que não tenha deficiência nenhuma, por exemplo. Porque para ela é mais fácil, ela não quer ter trabalho, por exemplo, nem quer gastar com acessibilidade, ela não quer contratar cadeirante porque ela não quer construir rampas. Então, é uma série de fatores que nós enfrentamos no dia a dia, né? E argumentos existem os mais variados, né? E o principal argumento para essas ações afirmativas existirem é exatamente corrigir as desigualdades. Porque se nós não fizermos isso através da lei, né, de obrigar legalmente, nós não vamos conseguir. E a questão da autodeclaração, com base no que é dito ao IBGE, isso aí não abre brecha para fraudes? Mas nós temos que confiar, obviamente, na boa fé das pessoas, né? Então, a gente não pode julgar as pessoas, dizer que elas estão mentindo, porque, em primeiro lugar, vem a boa fé, né? A senhora acredita que para deficiente também deveria fixar em 20% e não mínimo de 5% e máximo de 20%, porque aí fica uma desigualdade entre as próprias cotas, na própria cota, no caso? Não, eu não vejo, eu acho o seguinte, as empresas, elas têm a obrigatoriedade a partir de 100 empregados, né? Antes de 100 empregados, elas contratam se elas quiserem. Elas realmente não estão obrigadas. Então, a gente só pode exigir o mínimo, porque a lei diz de 5 a... em relação às empresas privadas, o percentual ele vai aumentando de acordo com o número, com o acréscimo também do número de empregados. Quanto maior o número de empregados, maior o percentual. Não é isso? Então, quanto maior a empresa, é como em relação também ao aprendiz, que é um outro tipo de cota, né? Então, a cota de aprendizes é de 5% a 15%. A gente só pode exigir o mínimo, a gente não pode exigir o máximo. Tá certo? Então, em relação, por exemplo, às pessoas com deficiência, isso vai depender do número de empregados que a empresa tem, né? A gente tem todo um cuidado de a empresa manter aquele percentual, né, sempre presente, ou seja, quando ele demitir uma pessoa com deficiência, ele obrigatoriamente tem que contratar outra pessoa com deficiência e de preferência com a mesma deficiência da que foi dispensada. Então, é uma série de exigências que a lei traz para proteger essas pessoas e para corrigir essas desigualdades. Para concluir, essa decisão vai acabar no STF? Eu não sei, eu creio que o tribunal, porque como é uma decisão ainda de primeira instância, então ainda vai haver revisão pelo tribunal, né? E o tribunal, eu creio que pode ser que o tribunal, com
a sustentação oral do Ministério Público, que deve fazer lá no momento do julgamento do recurso, pode ser que o tribunal reveja e essa decisão morra aqui mesmo e o tribunal reverta, né, a decisão de que se trata.